Pessoal, boa noite. Então, a gente está dando início a mais uma sessão nacional da Nefrologia DOR e eu queria agradecer aqui a presença de todos, primeiro. E hoje a gente tem o Marcelo Barbosa, que é o nosso coordenador da nefrologia na UDI, que fica lá no Maranhão, sendo aqui o co-host dessa sessão. E ele convidou o Dr. Marco Juliano, que é o coordenador da cardiologia no hospital, para a gente falar um pouco a respeito aí de anticoagulação no paciente que tem disfunção renal. Então, Marco, eu queria aqui, em nome, né, da nefrologia aqui da rede, te agradecer, dizer que é um prazer a gente estar cada vez mais fazendo essa integração e hoje aqui com o time, né, da cardiologia aqui sendo representado hoje por você. É sempre um prazer quando a gente tem esse fórum aí de troca. Tenho certeza aqui que a gente tem nefrologistas do Brasil todo aqui nessa plateia. Devemos ter cardiologistas também, porque a gente estendeu aí o convite. A gente já está aqui com 42 participantes e tem sido assim uma sessão que a gente tem tido uma presença muito boa do time. Então, assim, é dizer que é um prazer para a gente aqui da nefrologia estar podendo integrar aí cada vez mais com a cardiologia. Marcelo, eu vou deixar a palavra aqui com você, se você quiser falar mais alguma coisa para o pessoal, e depois a gente pode, a seguir, dar seguimento aí com o seu comando, tá bom? Tranquilo, Bruno. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Vou liberar o vídeo aqui, né? É. Boa noite. Eu estava conversando com o Bruno que a gente tinha um outro tema, né? Mas aí acabou que ia ficar repetido. E aí eu aproveitei com o Marco que a gente teve um caso bem interessante lá na UDI, e é um caso que abre uma discussão ampla sobre a questão da anticoagulação e, e acho que vai ser muito bom, vai ser muito proveitoso. Eu aproveitei bastante com esse caso. Tenho certeza que o pessoal aí vai aproveitar. E eu vou pegar a parte mais fácil no final aí, depois que o Marco tudo tiver esgotado o tema, eu vou falar um pouquinho também. Marco, o comando é seu agora. Perfeito. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, viu, Bruno, Marcelo e equipe da Nefrologia, pela oportunidade da gente trocar experiências e angústias. E a ideia desses meus próximos prováveis 30 minutos é trazer um caso clínico, através do qual a gente vai revisar um pouquinho de teoria por trás das decisões e das dificuldades que envolvem a prescrição do anticoagulante, com foco no paciente com doença renal. E o caso em si é de fibrilação atrial, mas os conceitos que a gente vai tentar passar para vocês, eles extrapolam esse cenário, tá? Então, vou apresentar. Eu acho que o caso clínico, ele fica um pouquinho mais palatável, porque nesse cenário de anticoagulação, às vezes a gente tem quem não aguente mais ouvir aula expositiva, aula convencional sobre esse assunto, então eu acredito que o caso clínico ajuda a gente a memorizar algumas coisas de uma maneira mais suave e revisar conceitos de uma forma um pouco menos maçante, tá? Então, isso é um caso clínico real. Aqui, quando a gente diz que quando a gente tem conflito de interesse com vários cenários, a gente fica um pouco mais tranquilo em falar, embora eu tenha esses conflitos para esse cenário da aula, eles não vão influenciar na nossa discussão. Pessoal, a gente está falando de um paciente, o seu Antônio, e Antônio mesmo, 65 anos, 75 quilos, é um paciente com síndrome metabólica, uma doença renal crônica, com clearance aí flutuando ao redor de 45, 55 de clearance por Crocroft-Gall. Tinha uma estenose aórtica grave que ele operou em 2014, colocou uma prótese biológica e ao longo da jornada dele ele desenvolveu fibrilação atrial paroxística, né? Então, isso aqui poderia ser um outro cenário, poderia ser um cenário de TEV, TVP, TEP, mas nesse cenário aqui, a primeira pergunta que a gente se faz e que a gente recomenda fazer, assim, é uma pergunta a vocês mesmo.
Não vou abrir enquete da gente colocar votação, porque isso aumentaria o tempo da exposição, mas vamos lá, tem uma FA paroxística, um paciente com 3 pontos no Chades-Vasque, um paciente com 65 anos de idade, é hipertenso e é diabético, então tem 3 pontos, é um paciente de alto risco para fenômeno tromboembólico, só que ele tem uma prótese biológica em posição aórtica. Esse paciente, então, que no mundo, então eu vou anticoagular esse paciente, né, um paciente de alto risco, a presença dessa prótese biológica torna esse paciente, ele continua sendo elegível a usar anticoagulante oral direto ou NOAC. Aqui não precisa preocupar com se é NOAC ou DOAC, não é mais novo, é velho. Eles estão consagrados pelo uso, então anticoagulante de ação direta. Vou aproveitar aqui, Marcelo, você se sente confortável nesse cenário aqui em ponderar NOAC para esse paciente? Ó, puxando aqui para a sardinha para nefro, né? Tu falou o clearance é em torno de 35, né? Que seria aquela. Não, nesse momento ele estava flutuando ali entre 45 e 55, independente de escolha de dose. 45. É. Dose. Ele é Pois elegível. até quando eu vi esse caso, né? Eu não faria como um clínico, né? Não faria porque ele é uma FA paroxística, a gente não sabia a frequência, de quanto em quanto tempo aparecia, né? Então, como uma visão mais clínica, assim, eu imaginava que não seria um caso de anticoagulação, né? Tá, perfeito. Então, assim, o fato desse paciente ter uma prótese biológica, tá, pessoal? E aqui a gente vai começar a falar do raciocínio que a gente segue o começo. Em tese, não contraindica esse paciente a ponderar qualquer forma de anticoagulação oral. Então, quando vocês tiverem um paciente com fibrilação atrial, vamos seguir isso aqui. Primeira coisa, é prótese mecânica ou tem estenose mitral maior do que leve, ou seja, é moderado ou grave? Se ele tiver prótese mecânica ou estenose mitral moderada grave, não tem conversa. É antagonista de vitamina K. Aqui não há outro espaço. A gente falhou com as drogas que a gente tem hoje, não podemos utilizar. Se ele não responde não a nenhuma dessas, não tem prótese mecânica, então, teoricamente, ele é um paciente que você pode ponderar NOAC. Então, vamos procurar os fatores de risco. Se o paciente não tiver fator de risco, não é para dar aspirina, não é para inventar moda, é deixar sem anticoagulante pronto. Se esse paciente tiver fatores de risco para fenômeno tromboembólico, aí sim eu vou pontuar ele no Chades-Vasque, vou avaliar os fatores de risco para sangramento e tentar abordá-los. E se ele tiver alto risco, ou seja, um homem com 2 ou mais fatores de risco, mulher com 3 ou mais, beleza. Ele tem indicação classe 1 para anticoagulação oral. Se ele tiver um ponto só, for intermediário, ele vai ser 2A. E se ele for elegível a NOAC, a gente deve preferir NOAC ao antagonista de vitamina K. A gente vai destrinchar um pouquinho isso aqui no próximo. E assim, e ele deve ser escolhido, o anticoagulante oral direto, ele deve ser escolhido porque ele é mais bonito, porque tem indústria por trás dele, porque eles são mais fáceis de titular. Não, é por impacto em desfecho duro, como grupo, eles mudam mortalidade, eles diminuem sangramento, eles são tão eficientes quanto em alguns cenários mais do que a varfarina, e eles são mais seguros. E eu recomendo todo mundo que lida com anticoagulante baixar no celular. Se vocês colocarem o QR Code no celular, baixa, porque esse documento é um documento para a gente ter juntos. A gente vai falar um pouquinho depois de interação medicamentosa, a gente vai ver que é um mundo à parte e que se a gente tiver essa referência aqui, torna as nossas decisões e consulta muito mais objetivas. Então, esse guia europeu é o melhor guia prático para decisões em anticoagulação. Vou passar aqui o próximo slide. Tá bom, e varfarina é uma opção em quase todo o cenário, mas especialmente nesse cenário a gente tem algumas dificuldades. Então, varfarina não é... Quem lida com varfarina e quem foi formado quando só existia varfarina sabe do que a gente está falando.
ele tem um efeito anticoagulante pouco previsível, necessidade de monitorização contínua do INR, nem todo mundo entra e fica na faixa terapêutica, interação com muito alimento e medicação. No renal crônico existe um risco, embora isso seja raro, mas a calcifilaxia no paciente renal crônico com doença renal é um fenômeno grave. E aqui as necessidades de ajuste que tornam não só dispendioso, mas custam tempo, né? Então, a varfarina, a gente já conhece as limitações dela, a gente pode voltar a falar, Marcelo deve falar alguma coisa. Mas, do outro lado, eu tenho, além da opção da varfarina, eu tenho a opção dos anticoagulantes orais direto. E aqui, assim, não é para assustar, mas nefrologista domina isso aqui com tranquilidade, em sentido que se a gente não souber o mínimo de absorção e metabolismo deles, a gente vai ter dificuldade em fazer as melhores escolhas. E aqui eu começo dizendo para vocês que um conceito importante é que para ele chegar, a varfarina eu tenho INR, tá? Para me dizer se eu estou absorvendo bem, se eu tenho nível terapêutico adequado. Aqui eu tenho que garantir que a medicação vai chegar no duodeno e no estômago distal. Então, o paciente, por exemplo, o paciente é renal crônico, mas ele tem uma cirurgia bariátrica, em alguns nichos a gente tem uma prevalência muito alta, cuidado. Esse paciente está entrando num cenário de indicação off-label, então ele precisa ser absorvido, chegar no intestino, e quando ele for absorvido, ele pode também, independente do metabolismo dele, ser ressecretado para a luz intestinal através de glicoproteína P. Então, quando a gente tiver drogas, principalmente imunossupressores, que no caso de vocês é muito importante, interferirem, principalmente inibirem esse ressecretar do NOAC para a luz intestinal, ele vai aumentar o nível terapêutico. Tá? Para cada um dos 4, guardem que a meia-vida deles, em média, 12 horas. Guardem isso. Um vai ser 7 a 11, o outro 8 a 16, mas em média, uma meia-vida de 12 horas, a maioria com 2 horas, ele tem efeito anticoagulante pleno. E a taxa de metabolização hepática e renal é que vai mudar um pouco deles. Teoricamente, aqueles que têm um menor clearance renal seria a apixabana, tá? Com 27%, e ela é um pouco atraente nesse cenário, porque além de ter um clearance renal menor da droga, a hora que você faz o ajuste, você reduz 50% da droga. Então, ela se torna uma decisão segura no paciente que tem doença renal avançada, não dialítica, que a gente vai conversar. A rivaroxabana é o que tem o segundo menor clearance renal, porém, quando você vai fazer o ajuste de dose, a gente vai comentar como fazer, toma cuidado que o ajuste de dose você abaixa só 25% da dose dele. Você sai de 20 miligramas, que é a dose plena, para 15. Então, o ajuste de dose ele é um pouco complexo. A edoxabana 50-50, o atrativo dela é que ela tem menos interação na via citocromo, tá? E a dabigatrana, apesar de ser uma ótima droga, abaixo de 30 de clearance não dá para fazer, ele tem o maior clearance renal de todas as drogas, ela não pode ser ofertada, não pode abrir a cápsula, então você não pode dar por sonda, e ela por paciente com doença renal avançada, ou pelo menos o clearance abaixo de 30, não tem como a gente usar de forma alguma, tá? Certo. Conhecendo o básico deles, eu vou entender que o meu norte, o meu INR aqui, é a função renal. E a função renal, embora vocês dominem todas as formas de estimar a função renal, não é uma decisão minha, não é uma opinião pessoal, mas os estudos foram feitos com ajuste de dose baseado em clearance medido por Crocroft-Gall. Não é superioridade, não é ponderação farmacocinética. Os estudos pivotais que colocaram essas drogas no mercado utilizaram como balizador de função renal Crocroft-Gall. Então, no RELY, a dabigatrana, ela não teve ajuste de dose baseado na função renal. Se o paciente tira clearance acima de 30, ele era randomizado para 3 braços e mesmo com função renal entre 30 e 50, ele poderia receber a dose full. Mas as 2 doses nacionais disponíveis no Brasil, 150 e 110, 2 vezes ao dia. A rivaroxabana, o Rocket, é a maneira... é a mais simples de você fazer o ajuste de dose, porque ela tem um critério só.
e é o critério duro de clearance de 50. Clearance menor ou igual a 50, você tem que baixar a dose de 20 para 15, podendo utilizar até 15 ml de clearance, tá? Apesar desses 15 a 30, para os anti-10A, Riva, Edox e Apixa, ser uma zona cinzenta, a gente tem estudos, principalmente no cenário de TEV, dando segurança para a gente utilizar nesse cenário. Nenhuma droga é 100% segura nesse cenário aqui. E a Riva é isso. O Engage, a Edoxabana aqui, a gente tem 3 possibilidades de critério de ajuste de dose, tá? Primeiro, peso. Então, se você tiver um paciente com peso menor ou igual a 60 quilos, mesmo que ele tenha um clearance calculado acima de 50, é dose reduzida. Bom para o paciente frágil, para o paciente de baixo peso. Ou ele tem o clearance abaixo de 50, igual a Riva, ou o terceiro é se ele está tomando um forte indutor de inibidor de glicoproteína P, tá? Então, atenção para vocês, para os usuários de ciclosporina, de tacrolimus, é possível fazer esse ajuste, muito embora a gente tenha reticência. Então, função renal normal, mas usando um forte inibidor de glicoproteína P, a edoxabana você pode reduzir a dose para 30. A Pixa, ela não usou especificamente o Crocoftigal, mas ele usou as 3 variáveis. A dose full é 5 2 vezes, e aí você tem que ter 2 entre 3 critérios. Idade maior ou igual a 80 anos, peso menor ou igual a 60 quilos, creatinina maior ou igual a 1,5. Então, tem 2 desses 3 critérios, ajustar a Pixa. E cuidado, isso aqui é uma cilada. Não ajustar por critério de fragilidade, tá? Não dá, porque o objetivo principal da anticoagulação é prevenir o evento tromboembólico, não é prevenir sangramento. O objetivo primordial é evitar a embolia. Se você faz o ajuste de dose baseado na fragilidade e não respeitou o critério de função renal, você está expondo esse paciente a um risco de sangramento, embora menor, mas está expondo, e você fez uma proteção abaixo do que deveria. Então, não ajustar por critério de fragilidade. Aqui, você tem que ter critérios objetivos para o ajuste de dose, tá? É função renal. Esse paciente, na jornada dele, então, escolhemos um anticoagulante, deixamos ele com anticoagulante oral, mas ao longo da jornada dele, por motivos que eu não vou explicitar aqui, porque não é o foco, ele optou por fazer uma ablação da fibrilação atrial. E ao fazer a ablação da fibrilação atrial, veio uma pergunta para ele, então beleza, já que ele é renal crônico, vamos suspender a anticoagulação oral? Não, a resposta é não. Então, muitos dos pacientes de vocês vão acabar se perguntando, a mesma coisa se ele teve um TEV. Ele teve um TEV precipitado por algum fator de risco, usou 6 meses, mas aquele fator de risco não foi controlado, possivelmente esse paciente vai ter que continuar fazendo anticoagulação. Ele fez relacionado ao tumor, tá? Mas o tumor está curado, está tratado, essa malignidade está sob controle, está curada, não está? Aqui para fibrilação atrial, lembrar, a anticoagulação, a decisão de fazer ou não vai ser baseada nos fatores de risco, no Chades-Vasque, na ponderação de risco trombótico e hemorrágico, e não na forma de apresentação da FA, e nem se ela foi tratada ou não. Marco, mas ela só fez um episódio de fibrilação atrial, é paroxística, faz uma vez ou outra, ele está em ritmo sinusal. Nós não perguntamos isso. Se ele tem fibrilação atrial, se ele documentou fibrilação atrial e tem fatores de risco, ele tem que receber. E aí os motivos estão muito bem documentados em literatura. A coisa começa a ficar um pouco mais difícil quando esse paciente desenvolve uma endocardite de prótese. Chega no consultório com uma insuficiência aórtica grave, clínica de insuficiência cardíaca aguda 9, e aí vamos lá, encaminha para pronto-socorro, vai para a UTI, e aí é que o nefrologista fica feliz, né? Um paciente que já tinha função renal tocada, já era diabético, aí recebe vancomicina, recebe aminoglicosídeo, e aí a gente estava diante de um paciente que desenvolve uma DRC agudizada que precisa de hemodiálise, faz plaquetopenia, necessidade de uso de corticoide. Nesse cenário aqui, algumas coisas a gente precisa fazer, né? E às vezes a gente tem que ponderar, dar passos atrás. Então, assim,
O segundo ponto é, nesse paciente que precisa de terapia de substituição renal e tem uma função renal gravemente reduzida, eu posso utilizar anticoagulante oral de ação direta em dose reduzida, né? Sim ou não? Como a gente não colocou a enquete para voto, eu vou avançar aqui. Então, essa é uma pergunta aí, a rigor, se a gente for por diretriz, se a gente for ver indicações on-label, teoricamente, o clearance dialítico deveria contraindicar o uso do anticoagulante oral. O problema é que a gente não sabe se esses pacientes dialíticos devem, inclusive, receber varfarina. Eles são uma população especial em que os estudos que a gente tem, com todas as falhas metodológicas, de dificuldade de inclusão, eles não conseguiram colocar um braço, por exemplo, placebo. Alguns pacientes talvez não devam anticoagular pelo risco-benefício dessas decisões. E alguns estudos um pouco melhores do que os iniciais, do que simplesmente os relatos de casos e as séries, tentaram responder se o melhor dos anticoagulantes nesse cenário, aquele que teria um perfil de farmacocinética mais favorável, seria a apixabana. Pô, será que não dá para usar nessa população? Problemas, gente. O Renal-AF, que foi o maior deles, ele precisava, para ter um porte de dar resultados seguros do ponto de vista estatístico, ele tinha que randomizar 750 pacientes. Ele não conseguiu randomizar 170. O estudo teve uma inclusão lenta, dificuldade de patrocínio. Então, até as conclusões dele, que as drogas têm taxas de trombose e sangramento parecidas, ela é difícil de ser sustentada porque ele não teve um poder estatístico planejado pelo desenho do estudo. O Axadia, esses dois outros, o Axadia é um pouco menor, usou ajuste de dose. Aqui no Renal-AF ele pegou 5 miligramas, dose full de Apixa, e randomizou para Apixa e varfarina. O Axadia ele fez algo parecido, mas se ele tivesse critério de ajuste de dose de peso e de idade, ele usava 2,5. INR do grupo controle ficou abaixo do esperado, ao redor de 40%, não conseguiu randomização completa, então assim, não tinha um grupo placebo, então ele acabou dizendo para a gente, olha, as taxas de sangramento e trombose são parecidas, mas nem o critério de não inferioridade eu consegui atingir. De forma que continua sendo um impasse muito grande o paciente com doença renal crônica, diante das respostas que a gente tem de medicina baseada em evidência. O próprio antagonista de vitamina K, a gente não sabe se ele deve ser utilizado de uma maneira tranquila nessa população. O que a gente sabe? Nos Estados Unidos, em alguns países, a apixabana foi autorizada para uso, mas ela é considerada ainda pelas nossas diretrizes off-label, mas ela é razoável se você discutir com o paciente, com a equipe envolvida, que é uma opção a varfarina, e houver entendimento de todas as partes, de paciente, de equipes médicas, que é uma extrapolação de conceitos, beleza. Tenho pacientes utilizando, mas eu não coloco como primeira opção, e nem devemos colocar como, vamos utilizar agora em todo mundo, e vocês conseguem entender facilmente por quê. Graças a Deus, esse paciente passou a tempestade. Nesse período de doença renal agudizada, dialítica, a gente deixou ele sem anticoagulação plena. A gente julgou que naquele momento não era momento para fazer prevenção de algo que a gente não tinha nem certeza se ia acontecer, suspendemos. E com a função renal dele progressivamente melhorando, ele saindo da diálise, a gente optou por fazer dose reduzida de doxabana e continuamos acompanhando o paciente. Só que nem tudo são flores, né? Esse paciente, um mês após a internação prolongada, ele cai, quase decepa a orelha, muito sangramento. Ele tem uma marcha ruim, já de uma neuropatia diabética, equilíbrio ruim, teve muito sangramento, dificuldade em hemostasia. Vamos suspender o anticoagulante? Aqui vem uma outra pergunta. É aquele paciente que o nefrologista tem muito, é o paciente com risco de queda aumentado. Esse risco de queda aumentado, ele deve ser um motivo para a gente suspender o anticoagulante oral?
Eu vou facilitar para vocês e dizer que não, mas eu vou explicar por quê. Então, como eu vou identificar esse paciente com risco aumentado de queda? Existem vários scores, mas é o paciente demenciado, é o paciente que usa muito psicotrópico, paciente sarcopênico, paciente que faz hipotensão ortostática, que tem mobilidade ruim, que tem muita tontura, que tem doença articular, capacidade funcional reduzida, déficit visual. E a gente já vê desde a época da varfarina, 20 anos atrás, já existe estudo muito bem desenhado, mostrando que para um paciente perder o benefício da anticoagulação com varfarina, ó, o risco de queda dele, o número de quedas para causar um hematoma subdural que vai suplantar o benefício da anticoagulação, ele precisaria cair quase 300 vezes por ano. Provavelmente, com anticoagulante oral de ação direta, esse número é ainda maior, porque eles são mais seguros. O que a gente tem que fazer é, o que eu, como médico, posso fazer para esse paciente reduzir o risco dele de queda. Isso sim, não simplesmente ter uma postura passiva, não, esse cara tem chance grande de cair, eu vou suspender. Então, não vou suspender, batemos no peito, não vamos suspender, aprendemos que isso não deve ser feito, mas, olha aí, no mês seguinte, esse cara cai, tem um trauma crânioencefálico, hemorragia subaracnoideia traumática, interna, delírio, espasmo, uso de anticonvulsivante. A gente não teve dúvida que nesse momento a gente precisava suspender o anticoagulante, sabíamos do risco que a gente estava causando, que a gente estava tendo ao anticoagulá-lo, e aqui, além da suspensão, eu abro espaço para falar para vocês a questão, por que eu coloquei a fenitoína. O anticoagulante oral, ele traz um desafio, uma complicação, pessoal. A varfarina, eu tenho o INR para me, mesmo que eu não saiba da interação medicamentosa, se eu colocar uma droga nova e interagir com a varfarina, eu vou ver que esse INR subiu ou ele diminuiu. No caso do anticoagulante oral direto, se eu não souber antecipadamente dessa interação, pode ser que eu descubra no momento de sangramento ou de trombose, a depender se a interação está fazendo o nível sérico da droga aumentar ou diminuir. E esse guia prático tem tabelas separadas por especialidades e por áreas. Como que funciona isso? Você tem um aspecto visual, e quando você tem, por exemplo, uma casela aqui que é vermelha, olha aqui a dabigatrana e a dronedarona. Olha aqui, ó, ele vai aumentar em 70% a 100% o nível sérico da droga. Então, eu não posso utilizar quando for vermelho. Ah, pô, não tem como eu saber tudo isso, mas você, nefrologista, vai lá, tem uma página de imunossupressor. O neurologista tem a página dele aqui de anticoagulante, de anticonvulsivante. E olha aqui a fenitoína. Ele reduz o nível sérico gravemente da dabigatrana e da rivaroxabana e moderadamente da pixiedoxa. Então, tem que tomar cuidado com esse anticoagulante. Se for azul escuro, não devo usar. Se for azul claro, opa, está reduzindo. Se tiver outra interação medicamentosa, eu tenho que cortar ou mudar de droga. Aqui para vocês eu trago, ó, os pacientes transplantados, ó, ciclosporina, eu não posso utilizar da bigatrana de jeito nenhum. Posso utilizar com alguma ressalva a Pixa e Riva. E edoxabana, olha aqui, ó, eu tenho que reduzir dose e considerar outras alternativas, tá? Olha o tacrolimus. Teoricamente, o paciente usando o tacrolimus, eu não posso usar da bigatrana e qualquer um dos anti-10A, eu tenho que usar com muita ressalva. Por bula, a edoxa, por ter menos interação, é considerada. A gente nem... prednisona, não tem problema, mas olha aqui, ó. Tem interação medicamentosa com a pixabana e riva. Então, assim, separem. O que eu recomendo a todo mundo? Baixe em PDF, fotografa a página do seu interesse e bota lá nos seus favoritos para consulta rápida em consultório, tá? E esse paciente, após esse período, tiramos o anticoagulante. Então, fisioterapia, troca do antiepilético que sedasse menos. Ele teve uma melhora do equilíbrio. Creatinina dele estabilizou ao redor de 1,5 e a gente calculou o clearance dele 52.
Vamos recomeçar? Não, Marco, pelo amor de Deus, vamos recomeçar. Não vamos recomeçar. Esse cara tem um AVC isquêmico, é catastrófico, e a gente vai perder tudo que já foi feito por ele lá atrás. AVC relacionado a FA é catastrófico, tá? Não é AVC pequeno. O AVC pequeno em relação a FA ou AIT é exceção. Tá bom, mas 52, Marco, tá muito perto de 50, né? Vamos usar dose reduzida? No way. Aqui eu só coloquei exemplificar, foi trocado por lamotrigina, o anticonvulsivante, seda menos, sem interação medicamentosa, e a gente ficou seguro de utilizar dose plena do anticoagulante. O objetivo principal é prevenir o AVC, não é prevenir o sangramento. A prevenção do sangramento é um segundo passo. É isso que eu quero prevenir AVC isquêmico e minimizar a hemorragia, mas o objetivo primordial é a prevenção do AVC isquêmico. E aqui, sempre que ele for elegível a dose full, essa é a dose que vai ser mais eficiente, é a dose com maior respaldo de literatura, mesmo que ele tenha alteração da função renal, mas se tem um clearance que permite a dose plena, utilizemos a dose plena. Programamos um retorno laboratorial de 5 em 5 meses. Mas que número quebrado é esse? Da onde você tirou isso? Existe uma regra sugerida para a sociedade europeia para a gente, como o nosso balizador vai ser a função renal para o ajuste de dose, fazer um follow-up de acordo com a função renal do paciente. Então, se eu tenho um clearance abaixo de 60, eu faço a regra do clearance dividido por 10. É 50 de clearance? Exame laboratorial de 5 em 5 meses. 40 de clearance? Exame laboratorial de 4 em 4 meses, tá? E aí é uma outra oportunidade de você ver se apareceu algum fator de risco que aumente a chance de sangramento, que você possa intervir nele, detectar um sangramento oculto que você não conseguiu através do exame físico, o cara chega com HB de 5, opa, alguma coisa está acontecendo. E procurar o tempo todo monitorizar continuamente as causas reversíveis de aumento de sangramento. E aqui a gente vai comentar com vocês algumas delas, tá? Certo. E aí, mas alguma coisa de novo, devo me animar? Você só me colocou dificultador, Marcos. Você colocou aqui NOAC em dose em paciente dialítico. Aí não é uma coisa tão segura assim, deve ser exceção, os estudos não são muito bons. A varfarina, nesse cenário também, ela tem muito risco, não é fácil de ajustar a dose. Talvez, existe uma grande expectativa nos anti-11A. E por que que essa expectativa nossa, e principalmente para os pacientes de vocês? Os fatores 10A, eles trabalham na cascata de coagulação, tanto na prevenção do trombo patológico, quanto na hemostasia dos focos de sangramento. Então, um paciente que está tomando um anticoagulante, um anti-10A, quando ele está utilizando, ele não vai formar trombo, nem o trombo patológico, nem o trombo terapêutico que vai lá fazer um plug onde está sangrando. Os fatores 11, eles têm uma ação muito mais em prevenção do fenômeno trombótico, da formação do trombo patológico, do que a hemostasia na parede do vaso. Então, os estudos de fase 3, com a Zundexian, mostrou que, em relação à Pixa, que já é uma droga segura, eles têm uma redução de sangramento de 50% em cima de alguém que já é seguro. Então, para o paciente renal crônico, essa é uma esperança. E a gente tem uma série de estudos em andamento, inclusive com paciente dialítico, com umas drogas com potencial de segurança maior. Então, é possível que essas drogas tragam mais resposta para a gente, para uma população de alto risco, como esses pacientes. Muitas vezes, nós vamos ter pacientes que eles têm um risco trombótico suficientemente alto que eu não consigo deixar sem anticoagulante, mas o risco hemorrágico eu não consigo mitigar. Nesses pacientes, a gente ponderar outras opções não farmacológicas, como o fechamento do apêndice atrial esquerdo. Se eu fosse abordar isso aqui, vira uma outra aula, mas é uma opção a ser conversada com o especialista, tá? Naquele que você não consegue achar o meio termo, você fecha e tenta fazer um período curto de terapia antiplaquetária dupla e depois deixa com monoterapia. Mas foco especial, é possível que esse fator 11, o inibidor de fator 11 e 11A, seja um game changer
na anticoagulação e a expectativa é que ele derrube até no cenário geral os nossos anti-10A. De tal forma que esse é o último slide, as mensagens que eu traria para vocês é que essa população de vocês é uma bronca, porque eles são pacientes de alto risco trombótico e hemorrágico, não dá para fazer uma receita de bolo para todo paciente renal crônico, a gente tem que individualizar. Se ele for elegível a NOAC, eu sempre vou dar preferência a ele, eu vi que se ele não for dialítico, em tese, não tiver prótese metálica e nem estenose mitral maior do que leve, ele é elegível a NOAC, eu devo dar preferência a ele. Eu tenho que fazer o ajuste dessas drogas baseado no jeito que elas foram ajustadas no cenário de medicina baseada em evidência, nos estudos pivotais, os estudos fase 3, e não por critério de subjetividade ou fragilidade, tá? Fragilidade e risco de queda não deve ser motivo para eu suspender ou ajustar anticoagulante. Eu tenho que trabalhar para reverter o processo, atuar na sarcopenia do paciente, controlar melhor a pressão arterial, melhorar o equilíbrio. Os fatores modificáveis para sangramento, eu tenho como trabalhar, exemplo, anemia. A anemia dos pacientes, não é que ele tem um estoque menor em caso de sangramento, a anemia aumenta o risco de sangramento. Uso inadequado de antiplaquetário, o cara fez uma angioplastia há 20 anos, ainda está com aspirina, você colocou anticoagulante e não tirou a aspirina. O paciente é hipertenso e tem fibrilação atrial, pô, então isso eu vou considerar como uma lesão de órgão-alvo, então eu vou manter a pressão dele abaixo de 13/8. Eu vou ficar atento às interações medicamentosas, principalmente as da minha área, é impossível dominar todas, tá? E não esquecer de tratar de maneira adequada a anemia do seu paciente renal crônico. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, alguns quase 10 minutos, era uma maneira de tentar trazer aqui um overview para vocês. E aí, Marcelo, fique à vontade se você e Bruno vão seguir com a tua apresentação e depois abrir para perguntas, ou se vocês querem discutir alguma coisa agora aqui. Eu vou parar o meu compartilhamento, tá? Tá. Marcelo, o que Oi, você Bruno. prefere? Eu acho que eu posso já fazer a apresentação e aí depois as perguntas ficam para o final, né? Tá bom, tudo bem. A minha é bem mais rápida. O Arthur Mas, quase esgotou o assunto, né? não, mas o Marco, obrigado aí, foi sensacional. Então vamos lá, Marcelo, que aí a gente Tá, depois dá seguimento aqui. vamos ver aqui. Aqui é sempre um problema. Vamos lá. Ah, compartilhou, né? Deixa eu só botar aqui no. Aí, pronto. Bom, vou continuar aqui. O Marco Túlio, falei, como eu tinha antecipado para o Bruno, o Marco Túlio pegou um caso bem bacana que deu para a gente explorar bastante as grandes nuances aí. E eu vou tentar dar uma contribuição aqui um pouquinho mais, uma visão um pouco mais do nefrologista, de quão difícil é para a gente, nos casos que realmente a gente tem com muito mais frequência, né, do que o médico geral, né, que são os pacientes com uma disfunção renal mais avançada. Deixa eu passar aqui, peraí. Bom, então o que ficou para mim aqui foi o que fazer na DRC avançada e diálise. Evidências atuais. Bom, eu podia parar aqui mesmo, né? Porque a gente viu aí, né, que nesses pacientes de DRC avançada e dialíticos, a gente não tem evidência, porque os pacientes não foram incluídos nos estudos base, né, nos estudos que subsidiam as indicações dos anticoagulantes, né? Então, a gente tem já uma dificuldade aí para tomar uma decisão, né? Então, eu falei, o Marco já falou, eu vou falar um pouquinho, né? A gente tem aí os anticoagulantes orais disponíveis, né? A varfarina, que é mais conhecida aí, e os novos, ou os não vitamina K anticoagulantes, né? Da bigatana, a rivaroxabana, a pixabana e a doxabana, né? Então, isso aqui já foi falado, já está de conhecimento geral, a gente segue em frente. Então, para falar um pouco da farmacocinética, o que acontece? O paciente urêmico, a gente já sabe, né? Ele altera o metabolismo das drogas de formas bem, sim, bem amplas, né?
Inicialmente, né, a priori, com certeza, né, as drogas que têm excreção através da filtração glomerular, uma redução na taxa de filtração glomerular vai reduzir o metabolismo renal dessas drogas, né? Algumas delas sofrem também secreção tubular e reabsorção tubular, e pode acontecer também da disfunção tubular aumentar a exposição a essas drogas. Mas tem mais, né? A doença renal avançada, ela interfere na ligação proteica, então a droga já não vai aderir tanto às proteínas, aquelas drogas que têm maior ligação, né? Ela altera, a doença renal altera o metabolismo de outros órgãos, né? Como o fígado, por exemplo, e ela interfere nas reações de redução e hidrólise que reduz, assim, o metabolismo não renal das drogas, né? Então, o assunto fica bem mais complexo. A gente vê aqui uma droga em função renal normal, né? E uma droga em função renal reduzida, você tem um pico mais elevado, e o prolongamento aí do fundo, né? Já ultrapassando uma droga que teoricamente teria uma ação de 24 horas, passando aí mais algumas horas, né? E isso, com doses repetidas, a gente vai aumentando e tendo o efeito cumulativo das drogas, né? Então, é bem complexo realmente o paciente com doença renal avançada, qualquer droga é complexo. E os anticoagulantes têm essa complexidade a mais, né? Porque os novos anticoagulantes orais, eles têm, como o Marco Túlio já mostrou, eles têm excreção renal. Bom, então, beleza. Qual seria uma boa droga para você usar com uma segurança maior? Se você tem uma boa droga para usar com uma segurança maior, seria esse nome aqui, ó, varfarina. É uma droga que é totalmente, praticamente metabolizada pelo fígado. Os seus metabólitos inativos são excretados no rim. Então, é uma droga que tem uma ligação proteica forte. Então, quer dizer, ela hipoteticamente nem seria, não, e não é mesmo, né, dialisável. Então, para um paciente com doença renal avançada ou em diálise, é uma droga teoricamente ideal, né? Porém, não é isso que a gente vê na prática, né? Você tem que reduzir a dose na doença renal avançada, por quê? Porque a doença renal, como eu falei, altera o metabolismo hepático, né? Principalmente do citocromo P450, né? Então, você vai ter que fazer um ajuste de dose também se for usar a varfarina num paciente com doença renal avançada. O que ela tem de pontos positivos? Ela tem uma experiência clínica de longa data, né? Uma droga que foi liberada para uso em 1954, antes ela era veneno para rato. Ela tem baixo custo e, né, tem um antagonista conhecido que é amplamente disponível. O que ela tem de contra? Né? Monitorização laboratorial tem que ser rotineira, né? Tem que ter o INR aí, um controle de INR. Tem o maior risco de sangramento com o avanço da doença renal, que eu já comentei, né? E tem a questão das calcificações vasculares, né? Parece que está envolvido aí com calcificações vasculares, não só com a manifestação mais dramática, que é a calcifilaxia. E aqui, ó, mostra que realmente você tendo a proporção que a função renal vai deteriorando, você tem um aumento grande no risco de sangramento, né? Aqui, quando o clearance cai abaixo de 30, já aumenta em 5 vezes o risco de sangramento, e quando o paciente em diálise, o resultado é imprevisível. Então, quer dizer, não é uma droga maravilhosa a varfarina para usar nos pacientes com doença renal avançada. Bom, aqui o Marco Túlio também já falou, né? Só acrescento aqui, ele também falou, né? A questão da diálise, né? A pixabana é uma droga que 87% está disponível, já a oral, né? O fígado metaboliza uma parte pequena, né? 50% nas fezes, 27% de eliminação renal, e ela é bem pouco dialisável, apenas 6%. A rivaroxabana, ela também é uma droga disponível diretamente oral, 50% é metabolismo hepático, 7% fecal e 36% renal. Então, são as drogas aí que têm uma excreção aí intermediária, né? A dabigatran, ela é metabolizada no fígado para depois se transformar na forma ativa e tem eliminação praticamente 80%, praticamente totalmente renal, né? E além ainda tem a questão de 50% a 60% dela ser dialisável, né? A rivaroxabana, como não tem nada aqui, é porque ela não é dialisável, tá? Menos de 1% dela. E a edoxabana, né, que tem aí uma
uma, uma filtração aí de 50% dela é metabolizada no rim, né? 40% na bile, e ela também tem uma baixa dialisância, né? 9% apenas é dialisável. Então, a gente vê que as drogas têm uma proporção importante, né, de excreção renal. Então, isso vai interferir o uso delas no ajuste das doses, como o Marco já bem ponderou. Né? Não vou falar muito de farmacocinética detalhada, né? Alguns pontos relevantes de cada uma das drogas, né? A pixabana, ela pode ter um aumento até 40% na exposição à droga nos pacientes com doença renal avançada em diálise. Isso foi feito só estudo de farmacocinética, tá? Não é estudo clínico, então só para deixar bem claro. A rivaroxabana, você vê, né? A dose recomendada é 15 miligramas, né? Mas no estudo de farmacocinética, com 10 miligramas, né? Paciente dialítico leva uma exposição semelhante ao uso de 20 miligramas em saudáveis, né? Só que isso varia bastante, né? De paciente para paciente, então fica difícil até você indicar uma dose, né? Paciente que vai ter um pico maior, vai ter um paciente que tem um pico mais lento, uma liberação mais lenta, então fica difícil até você determinar uma dose. A dabigatana, como disse o Marco também, a gente não tem essa apresentação de 75 miligramas, né, que foi uma que foi feito o estudo de farmacocinética, dá uma exposição menor à droga, porém seu uso contraindicado, né, já foi comentado também pelo Marco. E a edoxabana, que também já foi mostrado que ela aumenta progressivamente a exposição conforme vai caindo a função renal, podendo chegar a um aumento até de 70% quando a função renal cai abaixo de 15%. E tem um porém também, né? A edoxabana, como 50% dela é filtrada no rim, se o paciente tiver um clearance muito elevado, você pode diminuir a efetividade da droga, né? Então, eles recomendam tomar cuidado se o paciente tiver um clearance acima de 95 ml por minuto, porque você pode diminuir a efetividade da droga. Isso é só um detalhe, né? Não é para os pacientes com doença renal. Esse quadro aqui dá uma boa resumida, né? Quer ver que o paciente, a varfarina praticamente não tem clearance renal, as outras aqui já foi citado, né? A remoção em diálise, você vê, né? Varfarina e rivaroxabana, pouquíssimo, né? Praticamente zero. A pixabana, pouco, junto com a edoxa, e a dabigatana, 50% a 60%. Aqui é volume de distribuição, aqui os seus antagonistas, né? Você tem que são antagonistas mais complexos aqui, né? O complexo protrombínico nem se sabe se realmente eles são tão eficazes assim. Então, se o paciente tiver um sangramento grave, você tem um risco grande aí de não conseguir controlar. Aí as principais, as doses menores, né? Aceitáveis aí pelo FDA, né? A varfarina pode usar na diálise e aqui ficaram com 15 ml, né? Essa aqui é uma publicação um pouco antiga, né? E Marco já ponderou, né, que você pode aí lançar a mão aí numa situação um pouco mais crítica, né? Principalmente da Pixa e da Edoxa, né? Para tentar aí usar nos pacientes com função renal mais deteriorada. Aqui é só a proteção, muito evidenciada, né, por todas elas, tanto de sangramento quanto de AVC, nos pacientes com clearance abaixo de 50. Lembrando que todos esses pacientes de estudo base, o clearance mínimo era 30 ml por minuto, exceção da Pixa, que era 25. Tá? Então, que a gente fala que abaixo de 50 é entre 30 ou entre 25 e 50. Tá? Os outros pacientes, como o Marco Túlio já falou, não foram incluídos nos estudos base. O que se tem são estudos menores, que a gente vai comentar um pouquinho aqui. Ok, então, e na prática, o que a gente vai fazer? Na prática clínica, né? É difícil, né? Por quê? Essa pergunta é uma pergunta complicada, né? É válido anticoagular pacientes com fibrilação atrial e doença renal crônica avançada? É uma pergunta que não tem uma resposta ainda. Como a gente já foi comentado, né? Nem se sabe se deve ou não anticoagular esses pacientes, né? Mas nós estamos falando de uma doença que é bem prevalente, né? 7% aqui, vai de 7% dos pacientes que fazem diálise peritoneal, podendo chegar a 27%, até tem casos relatos de mais de 30% de pacientes em hemodiálise, né? Então, é uma situação clínica frequente. Esses pacientes têm alto risco de eventos trombóticos, porém, eles têm um risco grande de sangramento, né? A uremia dá uma disfunção plaquetária, eles usam heparina, têm punções vasculares frequentes, a interação do sangue com a membrana de diálise também, que aumenta o risco de sangramento. E esses pacientes, bom, quem trabalha com diálise, né, com renal crônico,
doença renal avançada sabe que a gente usa todo o estoque de antihipertensivo e a gente não consegue controlar a pressão de muitos desses pacientes. E um outro problema também que é ponderado é que esses pacientes de doença renal avançada, principalmente em hemodiálise, eles têm mortalidade muito maior por sangramento do que por evento vascular isquêmico. Né? Isso aqui são dados não publicados do banco de dados da Fresenius, que a mortalidade por sangramento é em torno de 2,6%, frente a 1% da mortalidade por eventos trombóticos. Né? Então, isso aí também já deixa a gente numa certa sinuca de bico. Né? O que a gente vai fazer com esses pacientes? O uso da varfarina se associou ao maior risco de eventos hemorrágicos, né, como eu já comentei, em pacientes dialíticos, e tem resultados conflitantes em relação à redução dos eventos trombóticos, né? Além da sua relação com calcificações vasculares também, que já foi comentado. Bom, aqui esse trabalho é um trabalho publicado na Circulation, em 2014, que exatamente ele tenta usar, né, o varfarina, né, nos pacientes com fibrilação atrial em hemodiálise, né? Então, ele pegou 1.626 pacientes em diálise e desses 1.626, 46% usaram varfarina. E usaram um controle aqui, né, pacientes sem história de diálise. Bom, conclusões. Primeiro, a diálise aumenta o risco trombótico. Pronto. Só fazer diálise já aumenta o risco de trombose. Não houve redução de eventos isquêmicos, né? Não conseguiu reduzir eventos isquêmicos. E o risco foi 44% maior de eventos hemorrágicos. Então, assim, além dele colocar esses resultados, ele ainda fez um histórico aqui de publicações, né? E a única que mostrou um certo benefício para a varfarina foi essa aqui de 2012, né? Que foi publicada na New England. Esse aqui ele usou 3 grupos, né? Sem doença renal não dialítica e hemodiálise, ele concluiu mais ou menos a mesma coisa, né? A doença renal crônica aumenta o risco de AVC isquêmico e tromboembolismo sistêmico. E o uso de varfarina, né, nesse caso específico, reduziu o risco de isquemia em todos os grupos e aumentou o risco de sangramento dos pacientes com doença renal. Né? Então, eu não coloquei aqui, mas tem uma outra revisão aí de 2020 que foi mais ou menos na mesma linha. Eles não conseguiram mostrar, uma meta-análise, não conseguiram mostrar o benefício evidente do uso da varfarina na anticoagulação desses pacientes dialíticos. Esses 2 trabalhos aqui o Marco Túlio mostrou, né? Em relação aos NOACs, o que a gente faz? Como é que a gente usa? Né? O AXA AFNET, ele não conseguiu diferença entre 2 grupos, né? Tanto em redução de eventos quanto complicações hemorrágicas, né? Ele comparou com esse anticoagulante oral aqui. E esse outro estudo, que era o AF, né? Ele não teve poder para avaliar o risco e benefício. Aqui ele estava comparando com o anticoagulante, né? A varfarina, ele não conseguiu avaliar, como o Marco Túlio falou. Teve muitas dificuldades de recrutamento, o trabalho foi reduzido o N muito grande, ele até teve mais sangramento com a pixabana, mas não foi suficiente, não teve poder estatístico para dizer que realmente foi a pixabana. Os pacientes com varfarina, só 40% conseguiram alcançar o INR, então é um trabalho realmente que é muito difícil até de colocar ele como referência, mas é o que se tem. O que se tem hoje são esses 2 trabalhos aí, com os NOACs com pacientes com doença renal avançada e hemodiálise. Então, o que dizem os consensos, né? Bom, essa aqui eu tirei de uma publicação aí do Cadigo, né? Que são ele já diz logo, né? Eles não têm estudos randomizados, não tem. Então, aqui tudo é mais no opiniômetro, né? Então, se o paciente tem um clearance entre 15 e 30, ajustar a dose da varfarina, né? A pixabana, 2,5 miligramas, considerar, né? Da bigatana, não, né? Edoxabana, 30 miligramas, considerar. Rivaroxabana, 15 miligramas, considerar. O paciente tem menos de 15 e não está em diálise. Aí já é nada desconhecido, né? Dabigatana não recomendável, edoxabana não recomendável. Aqui está desatualizado, né? Porque a edoxabana aí já está meio que entrando aí. E a rivaroxabana indeterminado. E se o paciente tiver menos de 15 e diálise, né? Aí o varfarina, né? Não se sabe. A pixabana também não se sabe, né? 2,5 talvez, né? Rivaroxabana
Aqui está recomendado, mas assim, está liberado nos Estados Unidos, não está liberado na Europa. E a dabigatran já foi feita uma revisão, que está aqui. A dabigatran não, é doxa, né? Que foi revisado, foi liberado para o paciente em diálise, né? Isso aqui foi uma revisão feita no consenso da AHA, né? Então, aqui, se o paciente tem um risco grande, né? A indicação aqui, clearance abaixo de 15 ou em diálise, a indicação deles é varfarina, né? Ou a pixabana. Se o paciente está nessa situação, a rivaroxabana não é recomendada, e a doxabana não eram recomendáveis. Agora, a doxabana foi recomendada e a rivaroxabana não tanto, né? Então, você vê que são tudo baseado em alguns estudos de revisão menores, mas sem um estudo realmente direcionado para uso nesses pacientes, né? Não é um estudo controlado, randomizado, como deveria ser. E por que isso? Pô, a doença renal avançada ela tem suas nuances, né? A gente que lida com isso, né? A gente vê como é difícil fazer qualquer trabalho com esses pacientes ou obter algum resultado com esses pacientes, né? Você tem aí teoricamente muitos, assim, vários trabalhos em vários tipos de situações em que você tem um benefício teórico bem embasado, mas na hora que você vai levar para a prática clínica você não consegue, né? Por quê? O paciente, já foi comentado, né? Disfunção plaquetária já reduz a probabilidade de eventos trombóticos, então você tem aí uma certa, vamos dizer assim, né? Um balanço. O benefício da anticoagulação, eles podem ser reduzidos devido à sobreposição de fatores de risco. São pacientes que têm um risco muito grande, muito elevado cardiovascular, né? Então, e um outro detalhe, né? Os pacientes têm uma baixa expectativa de vida, né? Os pacientes têm 5 anos, 40% de mortalidade, né? Então, assim, pega um paciente desse, para você ter um benefício a longo prazo, é difícil você avaliar qualquer intervenção como benéfica para esses pacientes. Então, talvez seja por isso a dificuldade também do segmento, né? A gente tem aí um desses trabalhos aí, a principal causa de perda foi a morte. 25% dos pacientes morreram durante o segmento, né? Então, assim, não é uma coisa fácil de você fazer um, um trabalho que tem um impacto relevante estatístico. Bom, e aí, o que a gente deve fazer? Eu vou falar aqui um pouco baseado no que tem esses consensos, né? E o Marco Túlio já deu uma prévia, né? E aí fica mais ou menos o que ele falou, né? Assim, primeiro, estágio 3 para cima, sem dúvida, né? Usar os NOACs, podendo ou não ajustar a dose de acordo com o clearance estimado. Então, assim, não está em dúvida que se o paciente tem clearance de creatinina maior que 30, né? Você tem a tranquilidade para usar essas medicações. Bom, se você tem paciente estágio 4, aí você já tem que considerar os riscos e benefícios envolvidos na terapia. Decidido por anticoagulação, aqui é a indicação da varfarina, talvez, né, diferente do Marco, né, aí, da opinião do Marco, talvez fosse uma opção melhor, né, a menos que haja uma contraindicação. Se a varfarina for contraindicada, você vai usar os NOACs com doses ajustadas, exceção a da bigatrana, né, que já está contraindicada. Estágio 5, né, paciente em diálise, né, considerar, como sempre considerar os riscos e benefícios, né, saber se realmente vale a pena, como eu falei, nem se consegue responder se deve ou não anticoagular esses pacientes. Uma vez decidido por anticoagulação, usar varfarina, a menos que haja uma contraindicação. E se ela for contraindicada, né, e aí você vai ter contraindicações aí, né, principalmente necrose isquêmica, uso de varfarina, coisas assim. Usar a pixabana, talvez a edoxabana, né, em doses ajustadas, e reduzir a dose heparina da hemodiálise também é uma orientação totalmente off-label,
tá? Seria só uma coisa mais assim, que talvez o paciente comece a coagular muito o capilar e aí ter que voltar para a dose de heparina, mas ele recomenda aí você reduzir 50% a dose de heparina na hemodiálise. E é isso aí, pessoal. A gente está navegando ainda em águas bem escuras aí nos pacientes mais graves, né? Aqui tem mais uma observação, né? Se os pacientes que estão com clearance abaixo de 50, o Marco Túlio colocou isso muito bem, você tem que ficar atento, porque esses pacientes, eles têm deterioração fácil da função renal. Eles fazem infecção, eles fazem complicação, outras complicações cardiovasculares, e a função renal dele deteriora muito rápido. Eles usam medicações, eles usam anti-inflamatório, eles vão no pronto-socorro e alguém faz um anti-inflamatório no pronto-socorro para eles. Então, sim, você tem variação muito grande da função renal, principalmente quando ela cai abaixo de 30, que você tem que ter uma atenção muito importante para esses pacientes, para não ter uma sobreexposição da dose dos NOACs aí nesses casos. Tá? Acho que esse aí era o meu último recado, e aí fica aberto aí para o pessoal comentar. Beleza, Marcelo, obrigado. Marco, obrigado. Vamos abrir aqui, né, para as perguntas e o pessoal que quiser fazer as perguntas, eu peço favor para ir levantando a mão que a gente consegue organizar. Marco, eu queria, na verdade, fazer tirar uma dúvida aqui, ver como é que no dia a dia você costuma, né, manejar esses pacientes que têm indicação de anticoagulação plena, mas que são doentes assim com. Eu não estou me referindo àquele doente crítico no sentido de aquele doente que está instável, que está em uso de amina e que efetivamente você não vai nem conseguir usar o trato gastrointestinal para garantir uma absorção de droga, mas digo aqueles doentes críticos, mas não estáveis hemodinamicamente, que eventualmente precisam fazer anticoagulação plena e eventualmente até fazem uso prévio aí de algum desses NOACs ou, enfim, DOACs, mas fato que quando a gente olha para esses doentes, e aí muito nesse contexto da terapia intensiva, a gente tem diversos fatores que acabam interferindo, né, naquele cálculo do clearance. Inclusive o clearance, né, essas fórmulas do Crowcroft, do CKD-EPI, elas não foram feitas para esse tipo de doente, né? Elas foram feitas para o doente no contexto ambulatorial, que está estável, né? E esses doentes a gente acaba usando isso para calcular o clearance, mas de fato isso não repercute ali o clearance real do doente, né? A gente usa isso, ajusta a dose do antibiótico pelo clearance, mas que na verdade não tem evidência nenhuma, né? Aquele doente, aquela creatinina, doente às vezes com balanço positivo, ou seja, não dá para levar isso em consideração. Então, para esse doente, o que você costuma fazer na sua prática? Você troca isso para Clexane, enfim, né? Quando que você mantém, quando que você troca, o que você costuma fazer? Beleza, uma pergunta difícil que envolve muita coisa, principalmente, assim, para o NOAC, a gente mantém o NOAC a depender da internação. Qual é o cenário que eu tenho desse paciente? Porque se esse paciente tem uma perspectiva de fazer intervenções, punções, não vai ser uma intervenção, uma internação meramente clínica, se tem estudos invasivos planejados nessa internação, às vezes é mais prático para a gente ter o paciente na mão, a gente suspender, e se o clearance dele for modo que 15, 20, a gente faz dose proporcional de enoxa. A gente não tem aqui a dosagem de atividade do fator 10A, né, para tornar a coisa mais segura. Mas a gente tende, nas internações em que a gente não sabe para onde o paciente vai, perspectiva de punção venosa, talvez função renal ou piorando, ou eu vou precisar discutir nas próximas 24 horas sobre cateterismo, a gente tende a mudar para enoxa, a gente faz ponte com heparina EV, a gente faz ponte, não, a gente migra para heparina EV em cenários muito peculiares, de muitíssimo alto risco trombótico, geralmente o paciente com trombose aguda e não o paciente que estava usando de uma forma profilática, né? Porque esses anticoagulantes orais, embora seguros em boa parte desses pacientes, eles também não foram estudados nesse cenário, né? Então, assim, são de pacientes ambulatoriais. Então, aqui
a gente vai ter que individualizar. Eu não consigo passar uma régua para dizer, eu suspendo de todos. Não, o paciente, olha, internou, teve pouca flutuação da função renal, é uma sepse urinária, mas não precisou de droga vasoativa. O clearance, pô, vai ficar ali 5 dias, usar antibiótico, não precisei começar vasopressor. Acho que é razoável manter o anticoagulante. Não fico fazendo ajuste de dose diário, né? Não, hoje o clearance é 52, vamos ajustar a dose para dose cheia. Não, a gente tem que entender que vai haver uma flutuação ali e o exame diário não pode fazer a gente ficar mudando de droga. Mas, na maior parte das vezes, em pacientes críticos não instáveis, a gente tende a mudar para inox assim, né? Aí a gente acaba extrapolando um pouco do que a gente tem evidência, infelizmente, da cardiologia. Se o paciente tiver aí o clearance acima de 30 ml hora e tiver idade abaixo de 75 anos, eu uso 1 miligrama por quilo de peso de 12 em 12. Se tiver clearance acima de 30, idade acima de 70, eu vou usar 75% dessa dose, 0,75 por quilo de peso de 12 em 12. E se ele tiver um clearance abaixo de 30 até 15, ali mais ou menos, a gente usa 1 miligrama por quilo uma vez ao dia, né? Isso para o paciente que eu julguei que eu preciso manter a terapia antitrombótica, que não dá para fazer suspensão temporária, né? Mais ou menos isso que a gente faz. E você costuma usar o que para calcular esse clearance? Infelizmente, a gente acaba fazendo para conversar e manter um padrão, a gente acaba fazendo, com todas as críticas, a gente acaba fazendo Crocroft-Gal mesmo, que é o que a gente tem de herança, um pouco, a gente sabe de críticas a ela, mas a gente tem que ter um padrão de referência. Se eu usar para um paciente se eu usar outro para o paciente outro, então eu tenho que ter um norte para o plantão seguir, né? Legal. Então, não é uma decisão simples, não. Outro cenário para a gente também que é complicado para esses pacientes usuários de anticoagulante é extremo de peso, né, cara? Pois é. Às vezes o cara tem uma função, por exemplo, super obeso, IMC acima de 45, 50. A gente não tem, nada é seguro para essa população, né? Talvez a varfarina fosse um pouquinho mais segura, não para o paciente agudo, né? Então, temos essas dificuldades. Não sei se eu consegui Não, claro. explicar o que É tinha difícil mesmo. Conhecendo práticas aí, você te perguntando que por exemplo, a gente difícil, tem um não tem uma paciente resposta. hoje lá na UTI. A gente tem um paciente hoje lá na UTI, tá lá no hospital conosco, o paciente dialítico, internado fez uma infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter, estáfilo, uma trombose infectada de fístula, beleza, estava indo, um cardiopata grave com função preservada. Eis que vamos passar a visita hoje, o que estava faltando, FA. Aí passamos visita, FA e tal, o cara não reverteu, não está anticoagulado, é dialítico. Poxa, o que eu vou fazer com esse cara? Né? Poxa, eu não vou usar algo off-label, se o cara é novo, vou tentar reverter daqui a alguns dias. Pô, eu vou fazer Heparin-EV, pô, que desgraça que é Heparin-EV, pode ser o melhor hospital que for do mundo, Heparin-EV é um terror dentro de UTI, não é fácil manter. Enox não dá para fazer nesse paciente se eu não tiver laboratório especializado para dosar a atividade do fator 10. Então, a gente, pô, vamos ter calma, vamos tentar varfarina, esperar entrar na faixa, não vamos fazer overlap, deixa a varfarina entrar na faixa. 3, 4 dias entrou na faixa, aí a gente vai fazer o eco transesofágico para cardioverter, mas a gente tem que, para esse cenário, a gente tem que individualizar, porque é tudo que a gente não quer, né? É tudo que a gente espera um paciente que entra em FA e precisa fazer meninge trombótico, que ele tenha um clearance, se possível, acima de 30, mas a gente não escolhe os pacientes, né? Isso. Beleza. Pessoal, perguntas? Comentários? Bruno, comentando uma outra coisa de perspectiva, enquanto alguém pensa, para o Marcelo também, esses anti-11A, eles têm ligação proteica maior também, né? Então, existe uma expectativa muito grande para o cenário dos pacientes renais crônicos ser uma droga, por ser mais segura, previsível,
quem sabe, assim, a esperança é muito grande em cima disso, né? Vamos ter que esperar um pouquinho, mas quem sabe alguma coisa para mudar aí a nossa prática. Eu tenho uma outra pergunta aqui que é a seguinte, mano. Tem essas novas, tem muita nova droga entrando, né? Principalmente nesse cenário de doença renal crônica. é, e aí uma das drogas que está sendo muito utilizada são as glifosinas, né? A EMPA, DAPA. Tem algum tipo de interação medicamentosa com esses Não, nodes? Eu não vi nada, a princípio não, também não. Clinicamente nenhum, né? relevante, não. Não, clinicamente Não. relevante, não. Não tem, não. Só que, assim, é, esse guia prático de anticoagulante oral que a Sociedade Europeia faz, ela vem desde 2015, né? 2015, depois 2018, de 3 em 3 anos eles atualizam. E a cada edição, eles ampliam o número de drogas e o potencial de interação, porque é algo em constante evolução. Por exemplo, nessa última edição, tem uma página inteira só de medicação oncológica. Que a gente, o pé oncológica tem muita interação, né? Acho que para vocês, talvez mais ficar atento com o imunossupressor mesmo. Acho que para esses doentes que dialisam enfim, anticoagulam, se possível, a melhor solução é transplantar os doentes. Sim, sim. Mas se ele fizer FA, a gente vai ter que ter algum plano aí, Ah, caso, mas caso, os vasculares resolvem, isso aí eles conseguem boa, resolver. boa, boa. Não, não, isso é verdade. E de sangramento, que o Marcelo estava comentando ali, acho que é isso. Se está em vigência na verdade, a varfarina, né? A gente comenta que ela tem um antídoto. Na verdade, ela não tem um antídoto, ela tem um reversor de efeito. Se a gente der vitamina K, eu vou entregar a vitamina K, o fígado produzir fator de coagulação para normalizar. Ou seja, ele não tem um antídoto que eu corte o efeito de imediato, né? Então, às vezes, dá a falsa sensação para a gente que com a varfarina a gente está seguro, porque se acontecer alguma coisa eu tenho como reverter. Vitamina K vai reverter em 24 horas, você já perdeu o seu paciente. Então, aqui o mais seguro é complexo protrombínico, o mais eficiente, né? Mesmo que for sangramento por varfarina, se você está no hospital que tem complexo protrombínico, fazer o seu complexo protrombínico. Se está em vigência de DOAC, a mesma coisa. Se você tem um antídoto, é da bigatrana, beleza. Então, você tem darucizumab, perfeito, use no seu paciente, maravilha. Seu hospital tem, cada vez menos está disponível. E os anti-10A e os antagonistas, que o Andexanet alfa que vai entrar, é improvável que emplaque, muito caro. Ele não é custo efetivo nem nos Estados Unidos. Ele entrou no mercado, o tratamento para sangramento, US$ 20, né? Então, assim, ainda mais com envolvimento de operadora, eu tenho uma baixa expectativa de que eles vinguem. Então, se tiver aí com vocês, ou chamou, tem um paciente que eu preciso anticoagular, e se ele entrar na fila, vai ter que ser doador cadáver mesmo, não vai dar para fazer essa transição eletiva. Ele é um usuário de anticoagulante, e se acontecer o transplante, né? Se precisar remover rápido, complexo protrombínico também, tá? O Gabriel falou aqui no chat que tem um comentário, uma dúvida. Gabriel, por favor, fica à vontade. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou intensivista aqui em Brasília. Não, é comentário, tá me ouvindo? Tô Sim, sim, tô sim. sim. Prazer. Não, é comentário sobre heparina não fracionada mesmo, assim, que eu pensava às vezes que só aqui que é um terror, assim. Acho que foi visto em quase todo lugar. É porque às vezes assim, é uma opção boa para paciente, por exemplo, um paciente às vezes, sei lá, um renal crônico com FA, que está aguardando aquela cirurgia cardíaca, que às vezes sai, não sai, o cirurgião fala, não, suspende heparina que eu vou fazer, suspende que eu vou fazer, enfim, às vezes. Só queria saber também a experiência de todo mundo com heparina não fracionada. Acho que, pelo visto, não é só difícil aqui. Não, péssima. E aqui, assim, por onde eu passei, né, eu acho que quanto mais estruturado são as diretrizes, os hospitalares, manejo de segurança, né? Heparina é um medicamento potencialmente perigoso, mas mesmo no cenário mais controlado, não é um negócio seguro 100%, né? Não é. Então, mesmo as variações metabólicas Previsível, né? É que imprevisível. O é paciente passa imprevisível. 12 horas estável, daqui a pouco
estoura com a mesma dose que tu tá oferecendo. Muito Não, é muito complicado, cara. Eu gostaria que tivesse alguém aqui que me dissesse, não, tranquilo, a gente usa no hospital e não dá nada. Não, Não, pode assim, ser. A gente usa, mas eu não gosto de usar, eu fico tenso, as intercorrências são maiores, e aí a gente acaba tendo mais intercorrência hemorrágica do que trombótica, né? assim, de experiência assim que eu tive, né? Não tenho muito, com a minha residência agora é de intensiva também. Eu estou trabalhando aqui em Brasília. Brasília realmente a gente faz menos, mas em São Paulo a gente tinha uma experiência assim boa, mas realmente ficava bem em cima, né? E era o hospital escola também, tinha mais residente, o pessoal ficava de olho, o laboratório Sim, passava de 8 em 8 horas pegando pedido, então era. não é o mundo real, né? Tô vendo. Tá bom, obrigado. Nada que isso. Pessoal, perguntas, dúvidas? O que eu faço, Bruno, por último, eu vou só comentar aqui. Então, tá bom, Marco, Claro. Túlio, não pode usar NOAC, né, para dialítico. O que que você faz? Eu vou dizer, pessoal, qual que é a minha conduta? Se o paciente é de alto risco trombótico, eu decido primeiro se eu vou anticoagular ou não. Decidi que é anticoagulante, eu dou a chance para o paciente ser anticoagulado por varfarina. Exposição de motivos, orientações, feedback, celular para o paciente, disposto a dar resposta de WhatsApp. Se for no SUS, o cartãozinho lá para ele ir toda semana ou todo mês. Não funcionou? Muita oscilação do INR. Eu estou com um tempo na faixa terapêutica muito baixo. Aí eu tenho uma justificativa para sentar com o paciente e explicar a opção off-label de fazer a Pixa. Então, não sou contra começar direto com a Pixa, mas eu dou a chance para o paciente controlar com varfarina, tá? Alguns pacientes a gente se surpreende, a gente fala, isso aí não vai ter condição cognitiva, esse paciente não vai conseguir fazer o INR de jeito nenhum. E às vezes alguns pacientes surpreendem a gente e entram na faixa. Começou muita flutuação, sobe demais, desce demais, aí eu tenho um motivo para sentar, ó, tem essa droga aqui, ela não é aprovada no Brasil, nos Estados Unidos ela tem aprovação, é uma alternativa razoável, e eu acho que você se encaixa. E aí eu toco o caso, temos algumas experiências aí, Marcelo, o próprio Flávio que está aqui, que é nefrologista do grupo, está com a gente lá na UDI também, temos pacientes incomuns utilizando, mas eu dou a primeira opção para o paciente para varfarina. Boa noite, pessoal. Flávio aqui também da Rede Doação Luiza, Ô, na Flávio, tudo Confraria. bem? Tudo bem, Bruno? Tudo Parabenizar bom. aí os colegas, os amigos Marco Túlio e Marcelo pela excelente exposição e revisão do tema. E esse ponto que o Marco Túlio comentou, eu considero muito interessante, até porque, né, Marco? Um paciente que é dialítico, e a gente já teve situações aqui, que ele está na faixa terapêutica, usando varfarina, e mesmo assim ele pode ter sangramento recidivante, inclusive, com o varfarina na faixa. Então, a gente teve um paciente recente com varfarina na faixa, e aí a gente optou por mudar o anticoagulante, e desse modo ficou bem, mas enquanto ele não se deu bem, foi dada a chance da varfarina, ele não se deu bem, mesmo estando em faixa terapêutica, né, tendo sangramento em língua, tendo sangramento de trato urinário, tendo sangramento intestinal, e a gente mudou, juntamente com a equipe da cardiologia, para a gente ter uma segurança maior. Então, muito bem lembrado Excelente. esse ponto, Marco Túlio, e parabéns mais uma vez. E bom comentário, Flávio, até porque assim tem uma estatística que assusta a gente, né? 80% dos sangramentos maiores com a varfarina, o paciente está na faixa terapêutica. Então, assim, a flutuação é o extra, mas a maioria dos pacientes que sangra com varfarina o faz em faixa terapêutica. Assusta, né? É isso. Bom, pessoal, mais algum ponto? Acho que já são 8h20 aqui. Marco, eu queria mais uma vez aqui te agradecer, dizer realmente que é um prazer aqui a nefrologia estar recebendo a equipe da Cardio, enfim, e outros colegas também das outras áreas. Marcelo, obrigado aí por ter topado o desafio. E aos poucos a gente vai também trazendo, né, todas as regionais a participarem, enfim, já é a segunda participação aí do Marcelo nas nossas sessões, e vamos abrindo espaço e mostrando também o que, enfim, que a gente tem que aprender e com todas as regionais sempre tem pontos para somar e tudo mais.
Eu queria agradecer a presença de todos e daqui a 15 dias a gente volta, né, na nossa próxima sessão. Aí o Dr. Fares, que é lá de São Paulo, do Morumbi, vai estar conduzindo a sessão e assim que eu tiver o convite já pronto, eu encaminho para todos, tá? Muito obrigado, Marco. Muito Muito obrigado, obrigado, Marcelo. obrigado, Obrigado. Bruno, obrigado, Marcelo, obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui. Valeu. Obrigado. Obrigado, hein, Bruno? Boa Agradecemos. noite aí, Obrigada. pessoal. Boa noite. Prazerzão.